Bom, boa noite, gente. Boa noite a todos, aos presentes. Boa noite, Bruna. Boa noite, o Alisson. Sejam bem-vindos ao FLI Itabirano 2. E é com muita alegria que a gente começa uma mesa com um tema muito importante, literatura, arte e gênero. Então, estou muito feliz em poder mediar com vocês aqui hoje à noite. E antes da gente começar, né, eu vou me apresentar e eu gostaria que a gente fizesse assim, uma apresentação individual de cada um para que as pessoas possam nos conhecer. Eu sou o Rafael de Sá, itabirano, apaixonado por poesia e literatura, gestor em turismo, e é um prazer poder estar aqui com vocês essa noite. Boa noite, eu sou a Bruna, eu tenho 23 anos, eu sou, primeiramente, mulher, segundo, eu sou uma mulher transexual e tenho orgulho de dizer que eu sou a primeira mulher transexual a ser professora na cidade de Itabira e está atuando. E para mim é um grande prazer, né, estar aqui hoje, ter recebido esse convite, porque assim, é uma sensação que eu não sei explicar hoje mesmo, porque quantas, igual eu, poderia estar aqui hoje e não estão, né? Então, obrigada pelo convite. Boa noite, Rafael, queridíssimo. Boa noite, Bruna. É um prazer imenso estar aqui com vocês também, dividindo esse espaço de fala e de representatividade, né, Bruno? Bom, meu nome é o Alisson, conhecido também como Ali Gomes. Sou formado em artes cênicas, bacharel em direção teatral pela Universidade Federal de Ouro Preto. Artista educador também. Desenvolvo trabalhos com crianças, adolescentes. E atualmente sou fundador de um coletivo artístico aqui da cidade, o coletivo Vira Voltear, que é um coletivo que vem atuando aí na cena desde 2017. E com grandes ações aí a gente já desenvolveu. E dentro dessa temática também que a gente está abordando, a gente também já perpassou aí alguns lugares. Então é isso, eu acho que basicamente, assim, né, resumidamente, mas a gente vai falar mais aí, né? Já deu para ver que é só gente fera, né, gente? O papo vai render. Então, literatura, arte e gênero. Vamos costurar esse negócio junto, gente? E para a gente começar assim, eu queria até falar de alguns autores aqui, que eu até fiz uma colinha aqui, dei uma anotada, de alguns autores que trazem na sua escrita, na literatura, o discurso, ou o posicionamento, ou a situação do LGBTQIAPN+, dentro das suas histórias, dos seus contos, dos seus livros. Então, a gente, às vezes, pensa assim, poxa, mas é difícil, ou é somente na atualidade que as pessoas estão falando disso. A gente tem, dentro da literatura, o Guimarães Rosa como uma referência que traz lá no Grandes Sertões Veredas a discussão de gênero. Nós temos o Aloysio Azevedo, o Raul Pompeia, o Adolfo Caminha, o Alisson, que é do campo do teatro. Aí, na dramaturgia tem o Nelson Rodrigues, o Plínio Marques. Então, a gente já vem trabalhando esse tema importantíssimo há muito tempo. E eu gostaria de saber de vocês e o que vocês pensam e qual é a importância desse discurso dentro da literatura e das artes. Qual a importância de se trabalhar esse tema, de levar esse discurso para a literatura e para as artes? Eu vou começar primeiro para a Bruna. Eu não sei se eu me fiz compreensível, né? Mas eu gostaria de saber para você a importância disso, de trabalhar esse tema especificamente dentro da literatura e das artes. Então, Rafa, eu acho o seguinte,
a gente sempre fala sobre representatividade. Então, a gente precisa buscar essas referências. Então, assim, como professora, eu falo o seguinte, eu trabalho todos os dias em sala. Gente, vamos sair da nossa bolha? Vamos buscar ir além? Vamos pesquisar mais? Então, assim, eu acho que dentro da literatura, se a gente tem essa representatividade, outros vão se espelhar. Né? Porque dentro das artes, por exemplo, hoje na atualidade, igual você falou, a gente vê mais essa representatividade. Então a gente, por exemplo, eu não sabia, eu enquanto uma mulher trans não sabia que existe uma novela na Colômbia em que a protagonista é uma mulher trans e dentro da novela fala sobre a transição de gênero dela todo, sobre a questão da afetividade, sobre a questão de se transicionar e ser aceita dentro da sociedade, e ser respeitada dentro da sociedade, de conquistar o seu próprio espaço dentro da sociedade. Então, assim, eu acho que a literatura, a arte, a TV, a mídia em si, ela é um lugar de referência para a gente. Então, assim, se eu não me vejo representado dentro da literatura, se eu não me vejo representado dentro das artes, eu vou me sentir um ser diferente. E, na verdade, nós não somos diferentes, somos todos iguais, né? Agora eu vou passar para o... E aí, qual que é a importância para você que é das artes, da literatura, a importância de você trabalhar esse tema? Pegando um pouquinho o gancho, né, da fala da Bruna, eu acho, primeiramente, que a arte sempre foi um espaço, né, de transgressão, né, de posicionamento mesmo, né, de expressividade. Então, se levarmos em consideração que cada sujeito é singular, né, e sente, e expressa, é muito importante que seja na arte esse lugar, né, de discussão. Primeiro porque completa isso que a Bruna está dizendo. Eu acho que traz, além de representatividade, eu acho que subjetiva essa ideia de algo comum e não anormal, né? E sim, mais uma característica mesmo humana, orgânica, e de direito, como qualquer outro sujeito, né? Então, eu vejo que por já ter né, por ter na minha prática aí algumas ações que permeiam esse universo, eu vejo a reação muito das pessoas em se questionar a partir do que a gente, né, propõe, assim. E dessas práticas, você consegue trazer alguma para a gente, assim, exemplificar uma prática dentro do teatro? Olha, eu poderia trazer uma lá de trás, vamos lá atrás, ainda estudante, na minha fase estudantil, onde a gente se discute muito identidade, né? Até porque a gente ainda está num processo de formação, de construção, né, dessa individualidade. Então, adolescente, desde que eu comecei nas artes, na verdade, isso foi meio intrínseco, assim. Em 2006, lá atrás mesmo, bem lá atrás, quase 20 anos aí, eu, junto com outros grandes amigos, a gente criou um espetáculo chamado As Empregadinhas, onde 4 atores transvestidos na figura de uma doméstica trazia esse protagonismo, além de ser também uma figura invisibilizada, né? Então, além de trazer essa questão de gênero, que não era nem o foco do espetáculo, mas por se tratar já de atores construindo esse tipo de personagem, já propunha essa discussão, né? E foi muito orgânico, assim, foi muito natural, porque para a gente naquele momento não tinha tanta militância, não tinha tanta, não era um, então era uma coisa assim descontraída e humorada, né, para se tratar da temática.
E foi um espetáculo que a gente, despretensiosamente, conquistou muito o espaço municipal, assim, por se tratar de personagens muito populares também, muito acessíveis, e de uma intervenção, porque além do espetáculo a gente também fazia um trabalho de intervenção nas escolas com essas personagens. E então a gente pegou uma geração, toda uma geração aí, jovem, que hoje, já um pouco mais velhos, relatam o quanto isso foi importante. E a ficha só caiu muito depois, assim, quando a gente, de fato, se deparou com essas pessoas na vida. Me lembro de você, do espetáculo As Empregadinhas. Sim, tananã. Você não sabe quanto que aquilo significou para mim, quanto aquilo me transformou. Um simples ato da gente estar ali naquela figura, diante aquele sujeito, e ele se questionar a partir daquela imagem que ele está vendo, assim. E até hoje é um espetáculo muito aclamado, assim. Olha, quase 20 anos e ainda a gente ficou em circulação por 10 anos com esse espetáculo. No processo de graduação, esse espetáculo se tornou um programa de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, em que a gente ia para as escolas com essas figuras para abordar temas variados, como, por exemplo, gênero, sexualidade, violência. Então, foi figuras muito importantes, assim, e que abriu muito para mim um campo de possibilidades, assim. Eu falei, nossa, é incrível esse lugar aqui. Esse lugar é questionador, é reflexivo e transformador mesmo, assim. Eu acho que é por isso a importância, sabe? De alguma forma, tocar o outro, sabe? E fazer com que ele reflita sobre respeito, sobre individualidade, singularidade. E por aí vamos. Que exemplo, hein? E esse exemplo me fez perceber aqui e pensar em algumas coisas, o quanto é importante ter ações como essa para a gente quebrar algo que é dito há muito tempo pela sociedade, né? Então, é muito importante poder quebrar isso. E um exemplo como esse é uma ação fantástica. E levar para a escola é muito interessante, porque na escola, todos nós aqui, né, presentes e quem está assistindo, a gente consegue perceber o quanto a gente é formado enquanto indivíduo dentro da escola. Então, com os nossos amigos, com os nossos professores, com os diretores, com a comunidade escolar, que a gente vai convivendo e crescendo enquanto indivíduo, né? Então, é uma instituição social. E aí, Bruna, eu também gostaria que você trouxesse assim, para a gente um exemplo, não um exemplo, mas como eu queria que você falasse mais um pouquinho para a gente, que no início você falou uma coisa que me pegou muito, que é ser a primeira professora trans de Itabira. Então, é uma cidade com mais de 120 mil habitantes, do interior de Minas Gerais, terra do poeta Carlos Drummond de Andrade, que está completando 120 anos e é o homenageado desse evento. E quando você falou isso, eu falei, poxa vida, olha só. Em 2022, a Bruna é a primeira mulher trans a assumir um cargo, estar em exercício dentro de uma escola. Então, eu queria saber como que é. Eu queria que você falasse com a gente um pouquinho, assim, se não for invadir muito, mas eu queria saber um pouquinho assim, do seu dia a dia na comunidade escolar. E como você bem falou, um local social, né, de trabalho, uma instituição social. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aí disso. Bom, gente, para mim é o seguinte... quando eu cheguei no processo de designação, uma história até que engraçada. Eu não estava com meus documentos certificados,
né? Para quem não sabe, retificado é a troca de nome pelo nome social a qual você passa ali depois da transição. Então, a secretária ali que fez o processo de designação chegou na diretora e comentou com a diretora: olha, tem um rapaz ali para a vaga. Aí a diretora chega e começa a reparar. Onde que está? Onde que está? Aí a secretária discretamente chama ela ali e fala: é aquela moça. Ah, mas você não falou que era um rapaz? Aí ela vai e explica. E quando a diretora ela me conta essa história, ela fala o seguinte: eu estou até hoje procurando um rapaz. Porque quando eu cheguei ali, eu vi uma moça e etc e tal. E, assim, é um processo que eu falo, gente, é que a comunidade em que eu estou trabalhando hoje é uma comunidade super acolhedora. Em nenhum momento eu me senti ali, a partir do momento que eu pisei dentro da escola, em nenhum momento eu me senti retraída, eu me senti marginalizada. Eles me abraçaram, eles entenderam a minha razão. Lógico, gente, eu não vou falar que uma hora ou outra a gente não escuta uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque não existe um lugar perfeito. Então, a gente não pode falar que, eu nunca sofri preconceito na vida. Eu nunca escutei uma piadinha, um burburinho ali, um burburinho aqui. Escutei. Só que a maior parte, ela é receptiva. Então, assim, eu imaginava o meu retorno para a sala de aula depois da transição como se fosse uma coisa abismada, como se eu não aguentasse, eu não aguentaria, como se eu não fosse acolhida. E foi totalmente o contrário. Então, por isso que eu falo que eu tenho muito orgulho de ter chegado em 2022 e ser na cidade, sim, uma referência. Porque eu acredito que, através de mim, virão outras. Eu também acredito muito nisso. Acredito muito nisso e fico muito feliz em saber que você foi bem acolhida. É uma alegria assim a gente poder ouvir isso e uma esperança de que a gente está no caminho certo e que os nossos objetivos comuns de uma sociedade onde todos se respeitam sejam alcançados, né? Então, muito feliz em ouvir isso. Obrigado por compartilhar com a gente, Bruna. E eu fiz umas anotações aqui, né, gente? Eu tava pensando assim, como eu já meio que perguntei aqui para a Bruna, mas eu queria saber, os LGBTs, QIAPN+, eles... nós somos um grupo muito atingidos, um grupo de muita luta, um grupo de muita resistência e que as gerações vêm passando por todos esses desafios. E eu queria saber assim de vocês dois, qual o principal desafio da atualidade para vocês, dentro desse tema? Na vida mesmo, no cotidiano, qual é o desafio principal? Vocês conseguem me apontar isso? É difícil, né? Rafael joga umas bombas para os outros, mas assim, um desafio assim, da atualidade que vem na cabeça de vocês. Então, gente, eu acho que citar um desafio é complicado. É. Então, assim, eu acho que ainda hoje, em 2022, eu acredito que ainda seja o preconceito. Eu acho que o preconceito ele é uma mazela que ela vem enraizada na nossa sociedade, né? Então, assim, eu não posso citar, por exemplo, outras coisas como... Não tem como a gente citar, na verdade, sem falar antes do preconceito, porque... Gente, por exemplo, na questão das mulheres trans, das pessoas trans, quantas pessoas trans entram, por exemplo, numa entrevista de emprego e não têm a vaga garantida simplesmente pelo fato de ser trans? Hoje isso já está mudando, sim. Não dá a oportunidade da pessoa chegar, né? Você já tem o julgamento antes. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o preconceito ele ainda vai ser o nosso pior
é desafio e a nossa pior barreira a ser quebrada. Graças a Deus, hoje a gente tem bastante, a gente tem lutado, a gente tem conquistado espaço. Só que, infelizmente, ainda a gente tem uma parcela da sociedade que ainda vive em uma bolha e acredita ser melhor do que as outras pessoas. Ontem mesmo, na internet, eu tive uma discussão com uma moça, porque ela estava falando que Deus fez o homem e mulher e para mim é pronto. Eu não tenho que te aceitar, eu tenho que te respeitar. Eu falei para ela, não, você não tem que me aceitar, porque quem tem que me aceitar sou eu. Exatamente, você tem que me respeitar e tá tudo beleza. Só que a partir do momento que você fala que Deus fez homem e mulher, você exclui todas as outras pessoas. Você pode ter a sua opinião, só que você sair por aí ofendendo as pessoas, né, cutucando as pessoas, como diz no senso comum, eu acho isso uma coisa muito banal. Então, novamente entrando aí no ciclo, falando sobre preconceito. Então, para mim, é o maior desafio. Essas pessoas, como você citou, Bruna, que não dá espaço, eu tenho um amigo que fala, e aí já só para a gente dar uma leveza, o meu amigo fala assim que é a síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Isso não existe mais em 2022, todos vocês que estão nos ouvindo. Não é eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Eu nasci assim, vou me transformar, vou conhecer, vou buscar novos conhecimentos e vou morrer como uma pessoa muito boa e cheia de conhecimentos, né? Então, quanto mais a gente experiencia o mundo, melhor pessoa nos tornaremos, né? Então, o Alisson, eu queria saber desse principal desafio que você enfrenta no seu cotidiano. Pois é, né? Como diz a Bruna, são vários. São vários desafios mesmo. Mas eu, pegando esse gancho do preconceito, que eu acho que, de fato, talvez seja algo tão estruturado que seja o mais complexo, né? Da gente conseguir quebrar e sanar, né? Assim, o ideal, né? Um mundo ideal, né? Um mundo onde o sujeito ele possa livremente, né, expressar a sua identidade, enfim. Mas eu penso também que a sociedade contemporânea ela a gente tem percebido que tem dado muita importância para a temática da sexualidade, quando, na verdade, eu penso que a sexualidade, sim, é um exercício do indivíduo, como qualquer outro exercício, como ir trabalhar, como ir para a escola, como ir não sei o quê, como não sei o quê, ir para a igreja. Tudo isso são exercícios, né? E a sexualidade é só mais uma parte dessa prática. Mas, atualmente, eu percebo que se tornou muito grande, se tornou gigante, como se isso definisse o caráter de uma pessoa. Então, talvez atacar nesse lugar certo, sabe? Atacar no sentido de por que as grandes mídias têm dado tanta espaço, enfoque, e por que a coisa só cresce? Se a gente já tem tanta informação, por que não diminui? Isso é uma coisa que sempre me passa pela cabeça. E sobre todas as questões, sabe? Assim, porque às vezes eu vejo, por exemplo, jovens, por estar na escola também, com muita informação. O jovem de hoje ele consegue falar do que se trata todas essas classificações de gênero, todas essas siglas. O jovem já sabe se reconhecer onde ele está. E ainda assim, os índices são maiores quando a gente pensa assim, se temos tanta informação, se estamos na era do conhecimento, por quê? Por que eu me incomodo tanto com o exercício da sexualidade, da individualidade, da singularidade do outro?
né? Por que isso ainda me afeta? Então, eu acho que esse é um grande desafio a gente que eu trago assim, para a gente pensar mesmo, sabe? Porque, sim, isso que você falou é lindo, assim, a gente aceita a gente mesmo como sujeito, né? Com as nossas com as nossas questões, com as nossas experiências, vivências, né? E desde que elas não aflijam o outro, não desrespeitem o outro, não vejo por que a gente ainda insiste em se preocupar com o percurso que o outro escolhe, sabe? Com o caminho que o outro quer seguir, assim. Então, eu vejo muito por esse caminho. Se não sei o que vocês pensam a respeito, mas eu vejo muito isso, e é uma coisa bem da atualidade, assim, que eu me questiono mesmo, aí como um exercício singular meu mesmo, assim. E dentro da atualidade, Alisson, como você falou, como você falou, a gente tem acesso a muitas informações. E a gente acompanha também dentro dessas informações as falsas informações, né? As fake news. E a gente tem visto uma polarização de fake news, onde a gente não consegue identificar, né, qual é a informação verdadeira e qual é a informação falsa. Ao meu ver, isso só complica mais a nossa luta, porque a gente lida com algo que a gente não consegue controlar, que é a internet. Como que vocês veem essa situação assim toda, onde o planeta se encontra com essa era digital? O que vocês veem disso? No campo da sexualidade, do gênero. Olha, eu acho, olhando pela área da geografia, né, que é a minha formação, o processo de globalização ele é um processo excelente. Só que o problema está na questão do indivíduo. Como que o indivíduo ele vai usar esse processo? Como que ele vai usar essa ferramenta? Será que ele vai usar de maneira benéfica ou ele vai usar de maneira que vai corromper o outro? E é a questão da fake news. Infelizmente, gente, todos os dias nós vamos lidar com as fake news. E assim, eu sigo uma moça, ela chama a Sabrina, do Tese 11. Ela fala que quando você for compartilhar uma fake news, quando você for desmentir aquela fake news, não é bom você compartilhar pela própria fonte, porque ela vai tomar proporção ainda maior. Você printa ali e você faz o seu comentário sem ao menos mostrar de onde está vindo aquela informação falsa. Porque mostrando, ela vai se polarizar ainda mais. Então, a gente tem que saber até mesmo a hora de desmentir essa fake. Como que é esse arroba? Repete aí. É a Tese 11, Sabrina Fernandes, do Tese 11. Eu acho que ainda é um grande desafio, né, que a gente está descobrindo, né? Eu acho que a internet ainda é uma terra de ninguém, onde é uma sociedade em experiência disso, né? Como que é isso que você falou, né? Como que a gente está lidando com essa ferramenta e quais são os pontos positivos, né? Que a gente tem com ela e os negativos. A gente vê que negativamente, por mais que a gente fale, por mais que a gente tenha dados e estatísticas e números e tudo isso, ainda a informação ela é fragmentada, né? Porque também a internet acaba que é uma consequência dessa polarização, a fragmentação do discurso, né? Da narrativa. Então, é o que ela falou. Às vezes a pessoa posta uma coisa com uma conotação totalmente outra, mas a internet é capaz de fazer com que aquilo se torne outra coisa. Então, eu acho que é muito difícil de ainda a gente falar sem uma regulamentação da internet, sem direitos mesmo, no sentido talvez de leis mesmo, né, que estabeleçam o uso da ferramenta, né?
e que faça com que o outro não se sinta tão no direito assim de invadir o espaço que não é seu, né? E fazer dele o que bem entender. Como a Bruna está falando das novelas e da mídia, inclusive é tema, né, atual aí sobre uma personagem que passa por uma fake news e tem sua vida em risco, né, por uma mentira que alguém inventou e simplesmente isso polarizou. Então, ao mesmo tempo que ela é importante para a nossa causa, para a nossa luta, que faz com que o movimento ganhe visibilidade né, e que as pessoas, os sujeitos tenham vozes aí para poder se expressar, ao mesmo tempo também ela é uma armadilha que pode também te destruir e fazer com que agrida o seu direito de existir, né? Então, eu acho que a internet é ainda algo muito... Acho que a gente ainda vai descobrir muita coisa a respeito e vamos ver para onde que essa sociedade vai caminhar com essa ferramenta e o que vamos fazer dela. É um lugar ainda desconhecido, sem dúvida. Bom, gente, e eu queria que vocês trouxessem para a gente aqui uma referência para vocês de LGBTQIAPN+, uma referência para vocês. Várias referências aí que vocês tiverem, trouxessem para a gente, assim, quem inspira vocês? Olha, é bem complicado a gente falar sobre referência, porque a gente tem várias referências e acaba que a referência que eu posso citar aqui pode não ser referência para outra pessoa, mas a gente se identifica com aquela que mais tem características próximas a nós. A minha referência hoje no meio transexual é a Thalita Zampiroli. Ela é atriz, ela ficou famosa por ter um caso com o jogador Romário. E desde então, ela sempre... a história dela é bem parecida com a minha. Ela nunca se identificou no corpo a qual foi designada. E, por em diante, ela nunca deixou de estudar, ela nunca deixou de correr atrás do seu. Né? Então, é uma pessoa que me chama muita atenção. E também, recentemente, a gente teve a Linda Quebrada no Big Brother desse ano, que também é uma referência muito grande aí para todas as mulheres trans do Brasil, acredito eu. Então, nossa, é realmente muita referência, né? Só na hora que ele jogou a pergunta assim, minha cabeça foi assim, nossa, nomes, listas de pessoas importantes aí, né? De representatividade. Mas eu acho que por causa das cênicas, né? Por causa dessa proximidade aí com o universo das artes, eu não poderia deixar de citar o nosso saudoso Jorge Lafon, né? Para mim, a primeira figura transvestida na mídia e questionando diretamente a questão. Bicha, não. Bicha, não. Então, eu acho que... Eu lembro de... E olha aí, uma criança... Eu, muito novo, ao me deparar com aquela figura, me causei reflexões mesmo, assim, de quão era importante a gente estar vendo aquela figura na mídia. Uma das primeiras figuras drag queens, né, a aparecer na TV de grande sucesso, assim. E aí, junto dela também, eu acho que vem Elke Maravilha, nossa querida Elke, né, que foi uma figura muito representativa para o movimento LGBT lá atrás, né, e que deixa legados aí não só para o universo homoafetivo, mas num geral, né, assim, que colocou a mulher também nesse lugar, né, de se entender como um sujeito livre para expressar, para sentir e ser e existir como ela quiser. E é o que fez isso muito bem, né? Quebrou paradigmas, né? Quebrou grandes tabus aí. E então, para mim, são esses dois grandes nomes assim que eu vou deixar como referência,
além de uma gigantesca lista de outros nomes aí que a gente poderia estar citando, né? Desculpa, gente. E super referências, e eu queria te falar de uma referência, eu estava aqui, mas eu estava ouvindo. É o que maravilha. É o que maravilha, para quem não sabe, ela se declarava itabirana. É o que veio para Itabira muito novinha, né? Aqui para a cidade, se instalou no distrito de Ipoema lá. E para os itabiranos, ela também é uma referência e temos uma admiração muito grande por ela, assim como por todos que vocês falaram. E agora eu queria saber de futuro, gente. O que vocês pensam do futuro? Para a gente, ainda se tratando de gênero, trazendo toda a nossa discussão, né, dentro do gênero, a gente passeou aqui pelos autores, Guimarães Rosa, que fala de gênero em Sertões Veredas, Grandes Sertões Veredas. Na dramaturgia temos o Plínio. Então a gente falou de algumas dessas referências para a gente, dentro da literatura e das artes. E se tratando de futuro, como que a gente enxerga esse futuro? A Bruna já falou aqui, né, Bruna, que quando recebeu o convite ficou muito feliz e honrada por ser convidada e por ser a primeira professora trans de Itabira. E saiba que está representando muita gente, que às vezes precisava somente desse estalo, né? E como que vocês enxergam esse futuro dentro da casa de vocês, da cidade de vocês, do estado, do país e do mundo? Como que é esse futuro ideal que a gente tanto espera? Então, Rafa, não vou mentir para você, eu sou uma pessoa muito esperançosa. Então, eu acredito que daqui uns anos, não sei, daqui 10, daqui 20, as próximas gerações, elas vão ser mais receptivas. Elas vão entender mais, porque a gente está lutando, né? A gente vem de uma luta desde o passado, e só de chegarmos aqui, e só de estarmos aqui hoje, só em 2022, eu ter conseguido chegar onde eu cheguei, foi com muita luta dos meus antepassados. Inclusive essas referências que a gente citou aqui. Então, assim, eu tenho muita esperança de que no futuro seja comum nós lidarmos com pessoas LGBTQIA+. Eu sei que a sigla mudou, mas é difícil a gente acostumar. No futuro, a gente vai lidar com essas pessoas em espaços que antes não eram aceitáveis, né? Antes não eram representados. Então, assim, é muito gostoso a gente chegar em um lugar e a gente ter uma pluralidade ali de pessoas, uma diversidade de pessoas, de gênero, de sexualidade, e as pessoas vivendo essa harmonia. Então, eu acredito que no futuro a gente sim vamos viver aí uma paz, uma socialização de todos os gêneros, sexualidades, né? Essas questões pessoais mesmo. Acredito também que na literatura a gente vai ter mais representatividade. Hoje a gente fala muito, nessa bolha transexual, a gente fala muito sobre a solidão da mulher trans, né? Porque as pessoas confundem muito gênero com sexualidade, com identidade de gênero. Então a gente tem uma diferença enorme. A identidade é aquilo como eu me identifico. A identidade de gênero é aquilo como eu me identifico. Eu, por exemplo, me identifico como uma mulher trans. Ou seja, eu sou uma mulher como qualquer outra. O gênero é aquilo a qual eu fui designada, né? O gênero é eu, mulher, sou uma mulher. E a sexualidade é por quem eu me atraio. Eu, sendo uma mulher trans, eu sou uma mulher trans heterossexual. Só que existem outras que são lésbicas, pansexuais. Então, assim, é uma diferença enorme. Então, as pessoas acabam bugando ao fazer essas referências, ao lidar com essas questões. E outra coisa também que é muito importante a gente falar é essa questão mesmo da solidão.
a mulher trans. Acredito que daqui a uns anos a gente vai ter uma representatividade bem maior, até mesmo na mídia. A gente teve no ano passado ou retrasado, na novela Dona do Pedaço, a personagem Britney, que ela era uma mulher transexual, que tinha um relacionamento com um homem hétero, e ela passou a novela quase toda escondendo dele. Quando ele descobriu, ele a rejeitou, e no último capítulo só que ele foi ali e aceitou ela. Mas eu acredito que daqui a uns anos a gente não vai ter mais essa romantização de que eu sou transexual, o outro tem que me aceitar. Não. Eu preciso me aceitar. Eu preciso te aceitar também. Então, aquela questão de parar de aceitar migalhas de amor. Então, é essa questão da arte, do gênero, a gente ser representado o tempo todo. Assim como qualquer outra pessoa. A gente está igualado todos no mesmo lugar. Fantástico, muito bom. E eu acho que é isso mesmo, né? Manter otimistas de um futuro próximo aí, onde de fato o exercício da sexualidade, do gênero, possa ser, né, praticado espontaneamente, livremente, e com respeito, né, pelo próximo. E eu acredito também nisso, acredito que é uma geração outra mesmo, é o que você falou, serão tempos diferentes, e que a gente acredite aí que seja para melhor, porque são vários autores, hoje nós temos romances, né, LGBTs na literatura contemporânea, né? A galerinha jovem aí da escola sempre fala dos livros que estão lendo. Que tem uma personagem que namora uma outra menina, sabe, tio? Isso e aquilo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o papel, de novo, né, da literatura e da arte é importante aí nessa construção desse futuro, onde a gente vai poder discutir a diversidade de forma muito mais justa, né, igualitária, e natural, né? Como sou uma mulher trans. Simples. Muito simples, né? E que a gente alcance que a gente almeje enquanto humanidade, sabe? Que a gente alcance esse patamar, porque eu acho que esse ódio desenfreado que vem afligindo a toda a espécie, acho que não vai fazer com que a gente cresça enquanto nação, enquanto sociedade, enquanto sujeito. Então, é isso que a gente tem que almejar mesmo para o futuro e vibrar aí, para que, de fato, né, essas gerações futuras aí discutam isso de forma muito mais fluida do que a gente já discutiu e os nossos antepassados já lutaram tanto. Então, é isso aí que acho que vai acontecendo, assim, né? E outra coisa bem importante também, gente, é que a nossa sociedade atual, os nossos jovens de hoje, eles estão se reconhecendo mais cedo, né? Acredito que a maioria da população LGBT do passado se assumiram depois dos 15, depois dos 18, outros até os 40 anos. Hoje, os nossos jovens, aos 15 anos, eles já sabem da sua sexualidade. Ele já se entende. E não é uma coisa forçada que está sendo influenciada, não. É uma coisa que, eles estão se sentindo mais aceitos. Apesar de que os índices de violências têm aumentado, as nossas estatísticas são ruins, mas eles encontram um lugar de afeto. As famílias hoje, elas são mais receptivas. As famílias hoje, elas têm mais informações do que no passado, de que era uma coisa anormal, de que era uma coisa transgressora. Então, hoje, a gente já vê mais assim uma receptividade por parte da família, por parte da escola. A escola, como professora, gente, o próprio currículo, ele já vem para a gente trabalhar esses temas transversais, porque dentro da escola que a criança ali, o adolescente, ele se descobre, ele se sente aceito.
Então, assim, a gente está caminhando, sim, para um lugar de sucesso de toda a nossa luta aí. Nós já estamos recebendo aí nossa recompensa por tanta luta. Eu nunca pensei que, como aluno, isso nunca aconteceu. E agora, como professor, eu nunca pensei, por exemplo, que eles teriam tanta autonomia, e o que eu acho incrível, para poder se levantar e dizer seu nome, sabe assim? Aconteceu comigo, assim, alunos que simplesmente pediram para que eu riscasse o nome que está na chamada, porque aquele não é o nome que ele se identifica. E isso é incrível, né? Porque é a autonomia do sujeito de exercitar aquilo que sente, aquilo que se identifica. Então, incrível. Para mim foi uma experiência ótima, tem sido uma experiência ótima, por justamente ver isso que você está falando, de uma geração muito mais consciente daquilo que é e buscando ser isso de fato, né? E não esconder, não reprimir e não se marginalizar, né? Porque eu também acho que essa é uma grande questão de enfrentamento também aí para o futuro, de a gente desmarginalizar esse sujeito, né? Simplesmente por ele existir, né? Isso é desumano. A gente está falando aqui de gênero, e se tratando de indivíduos dentro da sociedade, e eu fico pensando assim, o quanto isso é maior do que a gente imagina, né? A Bruna falou da solidão da mulher trans, eu fiquei com isso na cabeça, de pensar o quanto a gente nem faz ideia que isso possa acontecer com o indivíduo, e o quanto a gente precisa aprender a lidar com isso e tentar achar alternativas de solucionar isso, porque é uma obrigação de cada um de nós, né? Estamos em sociedade, convivemos em sociedade. Quando a gente fala dessa solidão da mulher trans, a gente não fala somente sobre se relacionar com o outro, sobre ter um relacionamento afetivo. A gente fala até mesmo na família, a gente fala até mesmo dentro da sociedade. Quantas mulheres trans a gente vê que não tem uma amizade verdadeira? Que não está, por exemplo, em abrigos. Se você pesquisar pelo Brasil afora, existem vários abrigos de meninas trans que simplesmente ao se reconhecer enquanto mulher trans, a família abandonou. Então a gente fala dessa solidão também, não só a solidão afetiva, porque assim, já dizia a Marília Mendonça e a Luísa Sonza, eu sou bem melhor sozinha. Eu tenho a minha companhia, eu sou a minha melhor companhia. Lógico que é muito bom a gente ter um relacionamento, a gente se relacionar afetivamente com o outro. Só que não existe somente esse tipo de solidão. A pior tipo de solidão, gente, é aquela que eu sinto aqui agora, só que ninguém me acolhe. Esse é o pior tipo de solidão. É quando você está rodeado de pessoas, mas ninguém está ali por você. Foi exatamente o que eu pensei, e o quanto isso atinge muitas pessoas. Porque ele passa... acontece, como você relatou, com a mulher trans, ele passa e ele vai em diversos indivíduos, principalmente nesse meio que a gente está falando aqui hoje, né? Então, isso é bem assim, é um alerta para que a gente, enquanto sociedade, conseguimos identificar isso, prestar atenção nisso, conhecer sobre, para tentar ajudar e solucionar esse problema. E eu queria saber se alguém aqui de vocês presentes tem alguma pergunta para fazer para algum dos nossos convidados. Se alguém tem vontade de fazer alguma pergunta. Se sentiu contemplado, né, pelo menos com a nossa fala. E Tâmara?
Obrigado. Muito bom, gente. Muito bom ouvir isso. E eu queria pedir aos nossos convidados para fazer as suas considerações finais, para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo. E, claro, claro. Que eu não podia deixar de falar, assim, principalmente por causa dessa questão, dessa temática da solidão da mulher trans. Esse foi o meu objeto de pesquisa na graduação. Eu pesquisei uma personagem chamada Divine, de um romance chamado Nossa Senhora das Flores, de Jean Genet, que é um autor francês. E Divine é uma mulher, né, trans, decrépita, e que vai passar toda a trama, ela vai passar mostrando quantas pessoas estava ao seu redor e ela estava sozinha. E ela fala isso. Tem uma fala linda assim, que Divine morava no alto de uma torre para que ninguém pisasse em sua cabeça. Então, sabe? Ela morava sozinha numa torre. Já tem essa imagem no livro de ela numa torre, com vista da janela para o cemitério, um cemitério famoso na França, que eu esqueci o nome agora, tentei lembrar aqui, mas não me veio. E era essa a vista que ela tinha. E justamente para trazer, né, como metáfora, a torre, ela sozinha, e o cemitério, a solidão. Né? Então, assim, essa personagem foi extremamente importante na história das artes, porque isso influencia diretamente a estética Butô, né, que é uma dança japonesa, onde um dos precursores dessa dança, o Kazuo, dança divina, e fica conhecido no mundo a dança Butô a partir dessa expressividade que Kazuo traz para essa personagem. E então foi aí o meu objeto de pesquisa. Falei, é aqui, aqui que eu quero olhar, é isso que eu quero falar. E aí, desde então, esse é o caminho que eu sigo, tentando dar luz, tentando dar visibilidade a essas performances, a essas ações mesmo, sabe? Que trazem essa narrativa ali, né, como protagonistas de toda a situação, assim. Eu fiquei chocada, assim, quando você falou disso, assim, porque é muito real. É muito real mesmo, assim. Repete para a gente só o nome do autor. É o Jean Genet, e o romance chama Nossa Senhora das Flores. É a divina, é a principal. Se você quiser já seguir para suas considerações, Eu estou imensamente grato, primeiramente, assim, de estar com duas pessoas incríveis, de referência para mim, e de força, porque são com vocês que a gente alimenta, né, o que a gente faz, a nossa narrativa, o nosso discurso, e encontra força para continuar dando a cara a tapa mesmo, como se diz. Porque eu acho que é só a gente se colocando mesmo, colocando a cara no sol e mostrando, sim, existimos e vamos continuar existindo, sem que ninguém tenha que pisar nas nossas cabeças. Pegando o mesmo gancho do Ali, né, eu quero agradecer a oportunidade que o Rafael deu para a gente, ao Fli, Tabira, por essa oportunidade, a Lua, que eu tive o prazer de conhecer agora. E agradecer a todos vocês que estão aqui agora, escutando a gente, ao pessoal de casa, e dizer que
esse movimento, essas falas, esse discurso que tivemos aqui hoje foi muito importante para mim. E eu espero que tenha sido muito importante para as pessoas que escutaram também. E que não entre aqui e saia aqui, porque vocês somos nós somos vocês. E todos nós somos um. E é isso. E eu gostaria de agradecer a vocês dois, gente. Incrível, incrível, incrível ter vocês aqui com a gente hoje. Bruna, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Você é maravilhosa. O Alisson, você é maravilhoso. Muito obrigado por aceitar o convite. E, gente, esse é o segundo FLI Itabira, ano 2. E é isso. Aceitem. Segundo FLI Itabira está aí para juntar todos nós e poder nos aproximar e conviver ainda melhor em sociedade, com muita literatura, poesia e tudo isso que vocês viram hoje. Muito obrigado pela presença de todos e até mais.